E aí, baixinha? Já deu uma esticadinha nessa motinha? Quer saber qual foi a resposta? Então fica ligado nesse vídeo. E aí, pessoal, eu sou a Fabiana Tavares, do canal Fabiana Tavares MG. E sim, pode acreditar, essa pergunta ela me foi feita há mais ou menos uns 4 anos. Eu estava numa empresa que mexe com rodas em Belo Horizonte. E eu estava sentadinha lá no cantinho. E aí chegou um rapaz já bastante experiente, né, aparentando uns 40 anos, numa moto esportiva. E aí, enquanto eu me levantava, ele disparou essa pergunta: e aí, baixinha, você já deu uma esticadinha nessa motinha? Bom, eu não sei se ele fez essa pergunta com algum tipo de maldade, mas ela me pareceu um tanto quanto pejorativa e preconceituosa. No entanto, eu acredito que ele se surpreendeu com a resposta que eu dei, que foi mais ou menos assim: pô, então, eu já dei uma esticadinha nela até a Bahia. Eu acho que tá bom, né? E ele ficou com cara de tacho, ficou com cara de idiota. E é verdade. Eu fui em 2014 de Belo Horizonte até Prado, na Bahia. São 860 quilômetros. Eu estava acompanhada, não estava sozinha. E foi até hoje a minha maior viagem. A segunda maior foi para Brasília, que são 740 quilômetros. Mas esse tipo de situação é corriqueira, principalmente para nós que somos mulheres e ainda mais por cima assim ser baixinha. Homens baixinhos também sofrem preconceito, mas eu acho que com a mulher é uma coisa muito maior. É por isso que eu estou aqui, para poder dar dicas, para contar histórias, para tirar dúvidas para quem precisa. Eu quis fazer esse vídeo porque já existe aqui no canal um vídeo chamado Baixinhas Pilotando. E ele é um vídeo pequeno, simples, de motovlog, mas que tem um número de acessos muito acima do normal para o meu canal, para esse tipo de vídeo. Se você ainda não viu esse vídeo, basta clicar aqui no card, eu vou deixar o link também na descrição. Então eu imaginei que o objetivo dessas pessoas que visualizaram o vídeo é realmente buscar dicas e informações. São provavelmente pessoas de baixa estatura. E eu irei utilizar uma abordagem contando um pouco da minha história, da minha experiência, para poder inspirar as pessoas. É importante lembrar que em nenhum momento eu sou a dona da verdade ou que o que eu falar aqui é o que você precisa realmente fazer. São apenas dicas, é um caminho, uma forma que você pode utilizar para iniciar ou pesquisar. É uma questão de vivência, é o que eu vivi e que eu quero compartilhar com quem precisa. Eu vou tentar ser breve, mas vai ser um pouco complicado. Então vamos lá. Eu decidi tirar a carteira de moto no ano de 2010 por conta do trabalho e da faculdade. E com isso eu ganharia tempo, agilidade e economia. Eu procurei por uma autoescola que tivesse uma boa reputação e que pudesse atender esse público de baixinhos, né? E para minha surpresa, um instrutor, ele é mais ou menos da minha altura, e a moto era uma CG Fan 125, que por já estar bastante usada, eu já estava com um amortecedor bastante socado também, e isso facilitou muito. A moto ela também era de partida elétrica, mas uma vez ou outra ele fazia a gente utilizar o pedal para poder aprender. E a dificuldade era uma coisa absurda, porque além de apoiar e segurar a moto com a perna esquerda, eu tinha que fazer a força ali para dar a partida do pedal na direita, então era meio complicado. Então esse é um ponto que você deve levar em consideração na hora de comprar sua moto. Se você é uma pessoa baixinha, opte pelas motos de partida elétrica. Fiz as aulas, tirei a carteira de moto e aí veio o próximo passo. Qual moto eu devo comprar? Nova ou usada? E se eu não der? E se eu cair e estragar a moto? Como que os baixinhos fazem? Pesquisando na época, uma das motos que eu levei em consideração para comprar foi a Honda Strada 200 cilindradas, fabricadas mais ou menos ali no ano de 2001. Porque eu pensava, a moto é velha, já é usada, se eu cair e ela estragar não tem problema, posso cair à vontade.
arranhar e tudo mais. Mas aí, enquanto eu pesquisava, surgiu a oportunidade de comprar uma moto 0 km. Isso foi no início de 2011. Foi então que eu conquistei minha primeira moto, que é uma CG Fan 150 cilindradas. E os problemas com a minha altura começaram logo na hora de sair da concessionária, porque por padrão as motos são reguladas com o amortecedor no mais duro, vamos dizer assim, que é para carregar o máximo de carga possível, e o pedal de freio traseiro estava absolutamente, vamos dizer assim, não estava regulado. Tá tudo lá em tela embaixo que não funcionava. Então isso foi o meu primeiro problema. Com isso eu não conseguia avançar muito pelo trânsito. Eu estava muito nervosa, era horário de pico, tremia muito. Aí por segurança eu liguei para uma pessoa e essa pessoa buscou a moto para mim. Passado alguns dias, eu e meu pai fizemos algumas regulagens que pudessem me agradar, que são aquelas que você acaba se acostumando na autoescola. Feito isso, eu decidi pegar a moto e sair para visitar alguns parentes. Tive muita dificuldade e eu enchi o tanque, o que deixou a moto mais pesada. E na volta para casa, quase chegando, eu parei numa esquina, né, na placa pare, e era um desnível. Então eu tenho a perna curtinha, sou baixinha, a moto tombou, não consegui segurar o peso dela e ela foi pro chão. E juntou várias pessoas para ajudar a levantar a moto, que estava muito pesada. Com isso, eu e meu pai decidimos que, apesar de ter carteira, eu deveria fazer algumas aulas, alguns treinamentos num bairro novo que tinha próximo à minha casa. Aí nós fomos treinar todo final de semana. Eu tinha pavor de parar em subidas e fazer arrancadas nelas. Eu tinha muito medo da moto voltar e eu não conseguir segurar o peso. Eu tinha medo de fazer curvas muito fechadas. E aí de repente, no meio desses treinamentos, eu tive uma crise de pânico. Eu fiquei travada e não conseguia me mover, descer da moto. Aí meu pai teve que me tirar de lá e chamar uma pessoa para levar a moto para casa. Com isso, a moto ela ficou parada na varanda da minha casa durante 6 meses. Eu chegava perto da moto e parecia que ela era aquelas motos muito maiores que eu. Era uma coisa absurda. A minha visão ela mudava para uma moto muito maior do que aquela que eu tinha comprado, que eu dava conta. E foram assim durante 6 meses. Fui novamente para as pesquisas da internet e vi que tinha a possibilidade de eu trocar o amortecedor dela pelo amortecedor da estrada, que era mais baixo, né? Mas os encaixes eram diferentes. Então essa possibilidade foi descartada porque eu não estragaria uma moto 0 km. Foi então que um primo, que era dono de uma loja, teve a ideia da gente trocar o amortecedor original da 150 pelo amortecedor original da Fan 125. Nesse caso, os encaixes eram iguais e não seria necessário fazer adaptações que pudessem comprometer a estrutura da motocicleta. E com isso, a motocicleta baixou 5 centímetros, o que fez toda a diferença para mim. Me senti mais confiante, voltei a treinar e em poucos dias eu já estava nas ruas de Belo Horizonte. Vale lembrar que alterações na suspensão, tanto traseira quanto dianteira, não são recomendadas, porque isso compromete a parte estrutural, a aerodinâmica e a estabilidade da motocicleta, que pode causar problemas e acidentes graves. O que devemos levar em consideração no meu caso é que eu sou uma pessoa extremamente leve, eu peso menos de 50 quilos, e os amortecedores eles foram trocados. Em nenhum momento eles foram cortados, nem na parte da frente, nem nas molas, nem os canos, nada disso. E outro ponto que foi levado em consideração é a maneira como eu utilizaria a moto, que seria casa, trabalho, faculdade, casa. Ou seja, eu não ia rodar o dia inteiro com a moto para trabalhar. Com essa mesma moto, a CG Fan 150 cilindradas, eu comecei a fazer viagens com ela. A maior viagem com ela foram 360 quilômetros de Belo Horizonte para a cidade de Pirapora. Depois, com o número de viagens crescendo, eu decidi ir em busca de uma moto mais confortável e com melhor estabilidade. E nas pesquisas eu acabei ficando entre a Shadow 600 cilindradas e a Yamaha Virago 250 cilindradas. Era a minha porta de entrada para as motos custom. A Shadow, de início, eu não gostava muito do desenho dela.
E 600 cilindradas eu considerava um valor muito grande e forte para alguém sem experiência como eu, naquela época. Por isso e por influência de um amigo, eu acabei optando pela Yamaha 250 cilindradas. Moto muito baixa, com um ótimo peso, o custo também bom, mas vale lembrar que qualquer moto da Yamaha, se você precisar de peças, elas costumam ser um pouco mais caras do que uma Honda, por exemplo. No início eu tive muitos problemas com a moto. Até mesmo por questão da idade dela. E eu tive muitos problemas de parte elétrica e carburador. Mas aí bastou, graças a Deus, encontrar o eletricista e o mecânico certo, e eles resolveram todos os problemas que ela tinha. Eu fiz muitas viagens com elas. Em 3 anos foram 7.000 quilômetros rodados. Agora chega de história e vamos para as dicas. Vamos lá! Dica número 1. Ao pesquisar sobre motocicletas, é muito normal, natural, você achar as características de motos novas e dificilmente das usadas, como é o caso da Virago. Quando você for lá na parte de características das motos, o que você deve levar em consideração é um campo chamado altura do assento. Esse campo corresponde à altura do assento até o solo. A imagem que você está vendo aí, que eu estou mostrando no vídeo, é referente à Fazer 250 cilindradas. E a altura do assento dela em relação ao solo é 805 mm. Dica número 2. Pesquise se você vai comprar uma moto nova ou usada. No caso da usada, leve sempre um amigo ou um mecânico para poder ajudar a analisar o estado da motocicleta. E se você comprar uma moto nova e ainda não tem experiência ou segurança, é possível que a moto vá cair num desnível, alguma coisa assim, e você não consiga segurar ela. Então a minha dica é que você instale um protetor de motor, também chamado de mata-cachorro, e se possível um baú, se for do seu gosto. Por quê? Porque na hora que a moto tombar, infelizmente, essas duas peças elas vão proteger tanto o motor quanto a parte de carenagem da moto. Dica número 3, não deixe de visitar os links que eu deixei na descrição. Um deles é do Motosblog, que foi um texto muito bom que eu pesquisei na época, eu li, e ele é muito inspirador. Dica número 4, não se deixe levar pela massificação. Hoje o mercado impõe que a mulher ou os baixinhos consumam apenas motos do estilo scooters, ou scooters, como as pessoas queiram, desculpa a pronúncia. Mas enfim, eu já vi, por exemplo, anúncios de associação de proteção veicular que tinham todas as motos no folheto, né, na imagem, com pessoas de diversos biotipos, mas só existia uma única mulher. E onde é que ela estava? Com uma scooter. Isso não é uma verdade absoluta, porque hoje no trânsito, se você for reparar, existem muitos homens de terno usando scooters e com capacete aberto, não estiloso. Então não fique triste se você não quer andar de scooter. Existem várias outras motos no mercado que podem atender a nós que somos os públicos baixinhos. Dica número 5. Faça uma análise sobre qual vai ser a finalidade para você utilizar a motocicleta. Se você pretende usar no dia a dia, casa, trabalho, faculdade, pode ser sim que a scooter seja a sua melhor opção. Por quê? Porque ela é uma moto que chega a fazer 40 km o litro, né? Então ela é bastante econômica e você não vai precisar ter muita agilidade no trânsito, né? Vai ser uma coisa mais tranquila, você vai passar no corredor e tal. Agora, se você pretende trabalhar com entregas, aí sim já é bastante considerável já pular, deixar a scooter de lado e pular para a moto street. E aí você tem teoricamente a Intruder, Suzuki Intruder, você tem Suzuki S, você tem Dafra como a Riva, por exemplo, você tem as Hondas, que são as várias CGs que tem no mercado, né? As várias Titan, CGs, Fan, até mesmo a CB300, né? Que é uma moto baixa, porém muito pesada, mas não deixa de ser uma opção. E sobre as Yamahas tem a Factor, tem a Fazer 150 e 250. Lembrando que a 250 já é um pouquinho mais alta. E essas são as marcas mais conhecidas do mercado.
Agora, mesmo que você vá utilizar as motos, seja no trânsito, seja para viajar, e as 150 cilindradas já não estão dando mais conta, aí é hora de você passar a analisar e pensar um pouco mais sobre as motos custom, até mesmo porque elas são mais baixas do que as motos street, isso é fato. Nesse caso, você precisa analisar três coisas: a altura, o peso e o valor. No quesito antigo, barato e possivelmente mais leve, você vai ter as Yamahas Virago 250, 550 e 750, se não me engano, que foram produzidas entre 1998 e 2002. No caso de Honda, você vai ter as Shadow 600 cilindradas, que foram produzidas entre 98 e 2004. Teoricamente mais novas, produzidas a partir de 2004, um pouquinho mais caras e um pouquinho mais pesadas, você vai ter as seguintes opções: Yamaha Dragstar 600 cilindradas ou Midnight Star 950 cilindradas. Da Honda você vai ter a Shadow 750 cilindradas e também veio depois a Suzuki Boulevard 800 cilindradas. E as Harleys? Harley Davidson são motos fantásticas, porém são mais caras e mais pesadas. Para nós baixinhos e baixinhas, a mais adequada seria a Harley 883 Low. Guarde bem essa palavra low, que significa que ela ainda é mais baixa do que, por exemplo, a 883R, que é mais comum de encontrar no mercado. As motos low, elas foram produzidas mais ou menos ali entre 2007 e 2010. Qualquer uma das motos que você for escolher, independente se é antiga ou mais nova, preço, etc., verifique se elas são motos carburadas. Nesse caso, eu recomendo que você tenha um mecânico de confiança que saiba mexer nas motos. Para finalizar o quesito moto custom, elas não foram feitas para ficar paradas no trânsito, em sua maioria, tá? Não são todas. Por quê? Porque a maior parte delas é refrigerada a ar, ou seja, a moto precisa estar em constante movimento para que o motor seja refrigerado. E se você for utilizar ela num trânsito muito pesado, ficando muito agarrado atrás dos carros, o motor vai esquentar muito, vai sair muita fumaça e isso vai comprometer a vida útil do motor. As motos são mais baixas, porém elas são um pouco maiores, então você vai encontrar um pouco de dificuldade para passar no meio dos corredores. Você vai conseguir passar durante um certo tempo, mas se fechar ali, infelizmente você não passa e ainda agarra os outros que estão atrás. E mesmo tendo dito tudo isso, existem outras soluções que nos levam às próximas dicas. Dica 6 e última. O site Mulheres de Moto, cujo link eu deixei aí embaixo na descrição, fez uma lista de dicas para baixinhas. Uma delas foi até me sugerida na época, que é utilizar calçados no estilo plataforma. Quando você usa esse tipo de salto, você ganha ali cerca de 2, 3 centímetros. E no caso são botas, coturnos, mas é necessário que você tente se adaptar. Eu, por exemplo, não consegui encaixar o pé para passar as marchas no pedal, então você tem que ficar de olho nisso aí. As outras dicas são rebaixar o assento da motocicleta, ou seja, você pode levar num ótimo tapeceiro, isso que ele vai retirar um pouco da espuma e aí você vai perder um pouco de conforto, mas vai ganhar na segurança, porque tirando um pouquinho do assento você vai ganhar ali uns 2 centímetros mais ou menos para conseguir pôr o pé no chão. Você também pode fazer as alterações na suspensão, porque hoje existem kits adequados para isso, para algumas motos maiores, como BMW F800, eu acho, se não me engano, 650 e outras. E também tem casos que indicam até mesmo a troca de roda e não tem problemas quanto a isso. Enfim, não deixe de ler o link que está na descrição, vale a pena.
Enfim, eu acredito que apesar do vídeo ter ficado bem longo, eu espero ter conseguido ser bastante clara e ajudar de alguma maneira a todos vocês. Se você tiver alguma dúvida, dica, sugestão, se faltou alguma moto que eu não citei, se faltou alguma outra maneira que eu não citei, compartilha com a gente essa informação aqui embaixo e vamos debater sobre isso aí. Então eu me despeço por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!